fazendo sobre o Egito Antigo e hoje já vou falar sobre a história. Eu fiz no caderno, só que eu vou mandar para você, viu? Pra eu falar aqui que é bem mais fácil. Agora vamos falar sobre a história do Egito. Nenhuma outra civilização durou tanto como a do Egito dos faraós, e milhares de anos depois, nenhuma nos fascina tanto como os egípcios. A humanidade passou a pré-história a história há cerca de 5.000 anos. A sua civilização prolongou-se por 3 milênios. Para se ter uma ideia de como é longo esse período, basta pensar que a rainha Cleópatra existiu em uma época bem mais próxima à nossa, 500 anos mais próximo, que os faraós que construíram as grandes pirâmides. Então, vamos falar sobre religião do Egito. À primeira vista, a religião egípcia nos surpreende e até nos desorienta com a sua profusão de deuses e mitos. Contudo, quando começamos a estudá-la, vemos a sua grande riqueza e, por vezes, até sua modernidade. Os egípcios já tinham uma ideia da criação do mundo, tentaram realizar uma revolução para implantar o monoteísmo, possuíam uma moral com conceitos éticos como justiça e verdade. Eu vou falar sobre a escrita do Egito. Os egípcios foram um dos 7 ou 8 povos que inventaram a escrita. Ao longo da história da humanidade, talvez tenham sido os primeiros. Além disso, não tinham só um sistema de escrita, mas 3. Porém, não se contentaram com isso. Não só criaram grandes obras de história, de direito e de teologia, como também produziam vasta literatura, romances e poesia, relatos épicos e contos biografias e autobiografias, textos eróticos, textos humorísticos e até charts. Agora eu vou falar sobre a arte do Egito. Vocês estão vendo aí as fotos sobre a arte egípcia. Vamos falar agora sobre a arte. Só tivéssemos de reduzir toda a história de arte a 5 monumentos principais, não há dúvida de que um deles ficaria reservado à arte egípcia. No que diz respeito à arte, os egípcios fizeram de tudo. Destacaram-se em tudo, desde gigantescas obras de arquitetura, tanto túmulos como templos, até pequenas cenas da vida cotidiana talhadas em madeira, desde colossais estatuais e obeliscos até relevos policromados e diminutas estatuatas vitrificadas de afrescos, no caso não saiu, agora saiu, magníficos nas paredes dos túmulos. Há minúsculos fragmentos de cerâmica decorado com graciosas bailarinas, isso sem falar das magníficas joias, obras-primas da universalidade de todos os templos. Vamos falar sobre a vida cotidiana do Egito agora. Agora deixa eu respirar um pouquinho. Ao falar do Antigo Egito, corre-se sempre um risco. A sua história e a sua arte são tão deslumbrantes que temos
tendência de esquecer as pessoas de carne e osso. Os verdadeiros protagonistas desta história criadores dessa arte. Egiptomania, o fascinante mundo do Antigo Egito dá uma especial atenção à vida cotidiana dos egípcios, como a sua sociedade estava estruturada, que ofícios exerciam, como praticavam a agricultura e a criação do gado, o que comiam e o que bebiam, como se vestiam e como eram as suas casas. Trata também de como se processavam as comunicações e o comércio, como se dividiam as horas do dia e as estações do ano. Agora vamos falar sobre o regresso ao Egito. Regresso ao Egito. O Antigo Egito sempre exerceu uma atração irresistível, de Heródoto a Napoleão, de Chapolion, o decifrado da escrita hieroglífica, a Urda Kart, o descobridor do túmulo de Tutankhamon, do arqueólogo mais rigoroso ao simples turista. Todos sentimos um imenso desejo de visitar seus templos e pirâmides, túmulos e obeliscos, museus e exposições. O Egito deixou a sua marca na nossa cultura mais recente, em muitos filmes, peças de teatro, óperas, romances, livros de viagem, bem como na pintura e na arquitetura modernas e no desejo de joias. Agora vamos falar sobre a deusa Nefertiti. A beleza da Nefertiti era tal que outros aspectos da sua personalidade foram eclipsados pela sua aparência física. Contudo, a importância política e religiosa dessa rainha se evidencia nas representações de sua imagem. Agora vamos falar sobre a deusa Nut. A deusa Nut, a Senhora do Céu. Ela era a deusa da Nefertiti, ela tinha o poder da beleza. Agora vamos falar sobre a deusa Nut, a Senhora do Céu. Os egípcios, tal como muitas outras culturas da antiguidade, identificaram os elementos primordiais na natureza com os deuses. Assim, o ar era Deus Shu e a umidade a deusa Tefnut. Da união entre ambos nasceu a terra, Igeb, e o céu, Nut, dessa criadora de todos os astros. Agora vou falar sobre a Cleópatra, a última rainha. A vida de Cleópatra no século VII, Filopato, última rainha do Egito, ocupa lugar muito destacado na história universal, o trágico final do seu reinado pós-terno a 3 milênios de história do Egito. Contudo, a sua beleza e inteligência fascinaram durante séculos as gerações posteiras. Falar sobre o Egito Antigo. Tchau!